Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Romão e seja bem-vindo a mais uma aula. Se você ainda não é inscrito, aí tá o meu canal aparecendo para você, youtube.com/Renato Romão, para você saber todas as informações, vídeos, ficar sempre por dentro das novidades, só se inscrever lá. Sempre vai ter conteúdo novo. A ideia é sempre colocar alguns conteúdos gratuitos para o pessoal conseguir acessar e também tirar suas dúvidas. Se você tem alguma sugestão específica que você quer para alguma aula, algum curso específico que você quer aprender mais, fique à vontade em sugerir de Power Platform, de Office 365, integrado à Power Platform também, fique à vontade. A ideia não é só falar sobre o Power Virtual Agents, mas ter mais conteúdo para vocês de qualidade, tá bom? Lembrando, está sendo lançado oficialmente a partir de hoje, está sendo lançado o meu site oficial, então é Renato Romão, tudo junto, sem o acento, né? renatoromão.com.br. Lá você vai ficar sabendo de informações também relacionadas a cursos novos que estão saindo, como que você pode aprender mais sobre a Power Platform, como você pode aprender mais sobre o Office 365. Então, se você está interessado em saber mais sobre essas ferramentas, você pode acessar lá também para você ficar por dentro dessas novidades, tá bom? O vídeo hoje para falar um pouquinho sobre como que você pode então utilizar o Power Virtual Agents. A gente nas duas aulas anteriores nós vimos o que é o SharePoint, como que a gente pode utilizar o Power Virtual Agents, para que serve, como que ele pode ser adicionado, né? Fizemos a criação desse nosso chatbot dentro do próprio SharePoint. Então criamos o nosso chatbot. No segundo vídeo eu mostrei como que é possível adicionar o Power Virtual Agents dentro do SharePoint. Tem uma documentação passo a passo de como que você pode fazer isso. Tá uma parte em inglês, mas é bem tranquilo, é só seguir o passo a passo. É bem rápido de fazer isso. São documentações oficiais da Microsoft, então pode te auxiliar nisso também. E nesse vídeo, então, a gente vai ver como que a gente pode pegar aquele nosso chatbot que a gente criou, a gente consegue automatizar ele com o Power Automate e depois a gente consegue integrar com o SharePoint. Então a gente vai ter o chatbot, onde a gente vai colocar ele dentro do SharePoint, igual vocês podem ver aqui no canto direito. Então tem uma conversa que vai estar tendo com o nosso chatbot através do SharePoint. Toda vez que ele está conversando ali, ele deseja automatizar, ele mandou uma mensagem, fez o cadastro do novo cliente, a gente pega aquela informação e registra dentro do próprio SharePoint através de uma automatização. Super simples, sem código nenhum, tranquilo de vocês fazerem, tranquilo de vocês aprenderem durante esse vídeo, e é um exemplo que pode utilizar com o SharePoint, mas a gente poderia, por exemplo, registrar essas informações dentro do Project, dentro do Dynamics 365. Então vão ter mais conteúdos para vocês específicos sobre cada ferramenta, mas nesse cenário então a gente vai trabalhar com o SharePoint. E o que a gente precisa ter antes para a gente conseguir então fazer esse trabalho e conseguir dar certo essas informações? Basicamente, tem aquele mesmo site que eu já estava mostrando para vocês nos vídeos anteriores. A gente tem aquela conversa com o nosso chatbot aqui. Nesse caso, é uma conversa de exemplo, não é um caso real. Além disso, o que eu fiz? Eu vim aqui na engrenagem, conteúdo do site. Então, tem um site contents aqui, conteúdo do site. Depois, eu fiz o cadastro de uma nova lista. Então, criei uma nova lista. Não vou fazer o passo aqui, que talvez a internet não colabore, ou talvez demore um pouquinho para fazer. Mas é a informação padrão do SharePoint, criar nova lista. Então você vem aqui, criar nova lista, cria uma nova lista, eu criei uma lista chamada clientes, onde nós vamos ter título, CNPJ, e-mail. Título sempre vem por padrão, a gente vai utilizar esse título como o nome do cliente, CNPJ e o e-mail daquele cliente. Então a ideia é a gente fazer esse registro. Isso pode auxiliar a nossa equipe de vendas, pode auxiliar a nossa equipe comercial, pode de repente fazer uma captura de dados, uma demonstração para o cliente de vocês. Então tem uma série de aplicações utilizando esse cenário aqui, bem como o controle de estoque e tudo mais, cadastro financeiro. Então tem várias aplicações que dá para fazer. Então criei minha lista aqui. Basicamente vou acessar meu chatbot. Eu já acessei o meu tópico, então se você não sabe o que é tópico, na primeira aula, falando sobre o Power Virtual Agents com SharePoint, você vai ter acesso, você sabe, você consegue aprender como que funciona toda essa estrutura. Então, nome do cliente desejado, qual o CNPJ, qual o e-mail
E a gente, depois de perguntar essas 3 informações para o nosso usuário final, a gente pode então automatizar esse processo, pegar essas informações, registrar dentro dessa nossa base de dados. O que a gente pode fazer? Adicionar uma nova ação aqui embaixo. Essa nova ação, pode clicar em nova ação, chamar uma ação. Ele vai aparecer todas as automações que você já tem, todos os fluxos automatizados. E caso você não tenha um, você pode clicar em criar novo fluxo. Eu já deixei esse inserir cliente preparado para mostrar para vocês, mas é super simples. Você pode clicar em criar novo fluxo, ele vai redirecionar para a mesma estrutura que eu tenho aqui no meu. Acabei clicando no sem querer. Chamar numa nova ação. Nesse caso, se vocês estiverem criando do zero, vocês podem clicar em criar novo fluxo. Caso não, você pode selecionar um fluxo já existente para ele abrir numa janela extra para você ver então como que funciona. Caso você esteja criando do zero, ele também vai abrir numa janela extra para você. Qual que é a estrutura desse fluxo? Nesse caso, ele está abrindo na visualização. Vou clicar na edição dessa nossa automação. Para você que está criando um novo fluxo do zero, ele já vai abrir nesse painelzinho de criação de novo cliente. Se você quer saber mais sobre o Power Automate, também tem lá no renatoromão.com.br, tem uma informação sobre como que você pode aprender o Power Automate do básico ao avançado também e aprender mais sobre essa incrível ferramenta. Então, basicamente aqui nós temos o Power Virtual Agents, nós temos essas duas ações, essa primeira e essa última ação, ela sempre vem por padrão. Essas informações, nome, e-mail, CNPJ, quem criou? Eu acabei de criar, eu deixei preparado para a gente para esse vídeo já. Mas o que você pode fazer? Você pode inserir uma nova entrada. Por que um novo input? Aqui é input e aqui é output. Porque basicamente, para você conectar o Power Virtual Agents com o Power Automate, você tem o seu chatbot e você precisa passar informações para o seu Power Automate. Então, basicamente, você vai mandar entradas para o seu fluxo vai fazer o reconhecimento, que são os inputs, né, dessas entradas, vai processar aquelas informações e ele pode devolver como as saídas, os outputs, ele pode devolver para o seu chatbot falando, aqui está o resultado e o seu chatbot utilizar essa informação. Então, a gente vai fazer um cenário mais ou menos parecido. Para você inserir os inputs e outputs, super simples, clica em inserir aqui. Eu usei o tipo texto, mas você pode usar sim ou não, e número. O que funciona perfeitamente é sempre o texto, que eu recomendo vocês a utilizarem também. O sim ou não, ele reconhece mais 1 e 0, não é verdadeiro e falso, então tem um pouquinho de diferença nisso. Então, criei do tipo texto, sem acento, não usa acento, não usa espaço, tudo junto. Então, vamos supor que você queria colocar nome completo. Digita aqui nome completo, sem acento, sem espaço, nem nada, para ele não dar problema, tá bom? Nesse caso, ele acabou de falar que já está usando. Deixa eu fazer o seguinte, vou excluir essas informações aqui, vou criar um nome para vocês verem como funciona. Então, aqui, você pode trocar essas informações, mas elas não vão aparecer também. Nesse caso, outputs, o que você pode inserir? Por exemplo, resultado. Então, vou colocar aqui resultado e a gente pode colocar algum valor de resultado. Nesse caso, a gente ainda não tem. Aqui, o que eu adicionei entre essa ação inicial, que sempre vem por padrão, e essa ação final, que sempre vem por padrão? Eu adicionei uma ação chamada criar um item do SharePoint. Então, aqui eu posso adicionar uma ação, posso procurar aqui SharePoint, poderia ser Excel, poderia ser outras informações. Se você quer aprender um conector específico, ver um cenário específico, mande aí sua ideia, sua mensagem para mim. Fique à vontade, aqui eu vou ler, eu vou analisar para ver se eu consigo produzir esse conteúdo para vocês também. Então aqui ele tem o criar o item, então create item. Se você estiver usando em português, ele tem o criar item, adicionar item aí também para você. Nesse caso, o que ele vai pedir aqui para mim? O criar item, ele vai pedir qual que é o endereço do site, que eu já passei aqui para ele, qual que é a lista que ele está utilizando, qual que é o título, CNPJ e e-mail. Essas informações, depois que você selecionou o site e a lista, ele automaticamente vai fazer esse reconhecimento, isso é por padrão. Qual que é o título? Como a gente pega essas informações vindas
da entrada do nosso Power Virtual Agents, a gente pode utilizar. Então, o título vai ser o nome. Se eu clico aqui no título, eu posso vir aqui no conteúdo dinâmico, aqui na direita, e encontrar nome. Só clicar e selecionar. Pronto. CNPJ, procura CNPJ aqui no canto. Caso facilite para você, CNPJ pode digitar procurando aqui para ficar mais fácil. Caso você tenha uma lógica muito grande também. Então, aqui, e-mail, procura e-mail aqui e seleciona. Pronto. Então, basicamente, ele vai entrar dentro do nosso fluxo, vai criar o registro dentro do SharePoint e vai sair como um resultado. O que a gente pode mostrar dentro do nosso resultado? Se ele deu certo, a gente pode retornar, por exemplo, o cliente e colocar o nome do cliente para a gente ficar bem legal, né? Então, temos o criar item, podemos utilizar o título, que é o nosso resultado, né, que a gente está utilizando. O cliente, o nome do cliente, foi criado com sucesso. Perfeito? Outra coisa, muda o nome do seu fluxo, deixa ele mais amigável também para você conseguir utilizar ele bem dentro do seu Power Virtual Agents. Vamos dar um salvar aqui. A partir do momento que eu salvei, preciso atualizar dentro do Power Virtual Agents? Não. Normalmente, quando você clica em criar ação, ele já busca essa informação automaticamente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deletar essa ação que a gente tinha adicionado. Vou clicar em adicionar novamente, chamar uma ação, ele vai buscar essas informações, vai atualizar. Caso você, vamos supor que eu já adicionei esse inserir cliente aqui. Vamos supor que futuramente eu tenho que mexer nesse fluxo, adicionar novas entradas e adicionar novas saídas. Dentro do fluxo você pode mexer tranquilo. Só as entradas e as saídas, se você alterar alguma propriedade, você vai ter que remover esse fluxo igual eu fiz ali, remover do seu Power Virtual Agents e adicionar novamente. Então é importante você se atentar para isso também. Então vou clicar em inserir cliente. Aqui eu tenho o e-mail. Então e-mail, posso utilizar as informações que eu já perguntei dentro do meu chatbot. Lembra que todas as perguntas aqui, eles são saídas como variáveis. Então, tudo isso eu posso utilizar dentro do meu Power Virtual Agents para chamar o Power Automate. Então, aqui, e-mail, pronto, seleciona e-mail. CNPJ, CNPJ. Aqui o nome, está escrito o nome do cliente, por quê? A primeira pergunta que eu fiz, eu coloquei que a resposta seria nome do cliente. Então, aqui eu venho aqui e seleciono o nome do cliente. Então, essas são as entradas, os inputs do Power Automate. E ele tem as saídas aqui também. Então, temos as saídas do Power Automate, que é o resultado que a gente fez a criação. E a gente pode mostrar essa mensagem. Então, posso mostrar uma mensagem aqui. Então, eu vou colocar o resultado aqui. Como que você utiliza? Resultado, que é a variável aqui que você fez. Legal? Vamos dar um salvar. Agora vamos ver, vamos integrar isso aqui dentro do nosso SharePoint. Então vamos trocar aquelas propriedades. Na segunda aula vocês viram como que dá para vocês adicionarem essas informações. Agora a gente vai fazer isso na prática mesmo. Então basicamente o que eu vou fazer? Eu posso testar aqui para garantir, mas eu já sei que vai funcionar. Então o que eu vou fazer? Vou dar um publicar aqui. Sempre que você fizer alguma alteração dentro do seu chatbot, lembre-se de publicar essa última versão, porque senão não vai aparecer. Vamos vir em gerenciar canais. Dentro de canais, nós temos o nosso site customizado. Dentro do nosso site customizado, nós temos algumas informações que a gente pode utilizar, que são importantes. Então, aqui na nossa página inicial, na segunda aula, então, vocês viram que tem aquela web part, vocês têm que adicionar manualmente, né? Fazer essa adição manualmente. Tem a documentação, é bem tranquilo para vocês fazerem isso. Mas basicamente aqui, eu tenho uma web part dentro do SharePoint, que ela passa qual que é o bot ID, qual que é o logotipo e tudo mais. Nesse caso, eu só vou trocar essa informação que fica aqui, Tem a URL completa. Então, se eu pegar isso aqui, dar um Ctrl C e abrir no meu navegador, se eu abrir no meu navegador, ele vai abrir a conversa com o meu chatbot. Esse mesmo chatbot que eu estou criando aqui. Só que nesse caso, eu não quero que ele abra esse chatbot. Eu quero que ele só pegue o código dele. Nesse caso, o meu bot é essa parte aqui. Então, se vocês pegarem, inclusive, esse código, não compartilhem com ninguém, porque esse código é único. Como no meu exemplo não tem problema,
que é só uma demonstração para vocês, não vai ter problema se vocês utilizarem também. Nesse caso, vou clicar no meu chatbot aqui, a ideia é que ele abra e faça o reconhecimento. Então, olá, sou o chatbot do Renato, como posso ajudar você hoje? Eu não lembro as frases de início que nós fizemos. Vou colocar cadastrar um cliente, vou colocar novo cliente. Eu não lembro se era essa frase mesmo. Então, ele falou qual que é o nome do cliente desejado. Vou colocar Renato. CNPJ do Renato. Vou colocar um CNPJ aleatório. Você pode fazer validação, pode garantir também que vai funcionar. Vou colocar renato@hotmail.com. Ele vai fazer o processamento. Então ele já respondeu para mim, o cliente Renato foi criado com sucesso. Vamos ver se funcionou? Primeiro a gente pode ver pela nossa automação. Vamos fazer o seguinte, vamos ver pelos fluxos executados aqui. Está aparecendo aqui na frente. Então aqui ele rodou 20 segundos atrás. A gente pode abrir e pode ver também como que ele fez essa execução. Então ele recebeu essas entradas, e-mail, CNPJ e nome e criou o registro dentro do SharePoint. Deu tudo certo. Vamos abrir nossa lista do SharePoint. E ele está aqui já, Renato, CNPJ e o e-mail. Quer testar de novo? Pode testar de novo. E ele vai criando todos esses registros. Então é legal que você consegue integrar então um chatbot super simples. Você pode pegar esse chatbot e de repente colocar ele no Teams. Então tem vários canais aqui, Teams, no Book, na Cortana, no Slack. Então tem vários exemplos que você pode utilizar e depois você consegue colocar isso dentro do SharePoint também. É uma opção e você consegue automatizar. É só um exemplo, mas poderia de repente registrar dados no Excel, de repente postar um tweet, não sei, poderia fazer N coisas de possibilidades para vocês. Tá bom? Se você gostou, deixe seu feedback, é muito importante o feedback e espero que você continue assistindo as próximas aulas também de outros módulos que vamos ter, tá bom? Nos vemos numa próxima e até mais.